Bom, podemos começar, doutora Bianca? Podemos sim, doutora Elaine. Olá, boa noite. Meu nome é Elane Souza, sou advogada há 15 anos, mas há alguns anos já não exerço a profissão. Tenho um canal do YouTube chamado Advogada Elane Souza e tenho 3 blogs, 2 são jurídicos e o último é novo, é um blog novo para mediação de conflitos, que me especializei em mediação de conflitos. Então, eu abri esse blog, ele é bastante novo, acho que tem aí uns 2 meses e meio, é o Mediar é Legal. Bom, na advocacia, eu prefiro fazer a advocacia colaborativa. Estou também no Jus Brasil, e no Jus Brasil tive o prazer, a oportunidade de conhecer a colega Bianca Ragazzini. A Bianca Ragazzini, uma hiper profissional, uma profissional top do direito. Ela escreve muito bem, são textos super curtidos e comentados na plataforma Jus Brasil. Caso você queira ir lá, creio que está lá no Jus Brasil como Bianca Ragazzini, né? Se você procurar Bianca Ragazzini em Jus Brasil, você irá encontrá-la. Ela, creio, é especialista em direito de família e vai nos falar hoje sobre o direito de família em tempos de pandemia, especialmente sobre, em tempos de pandemia de Covid-19, especialmente sobre a guarda e a pensão alimentícia. Doutora Bianca, quer acrescentar algo a essa apresentação? Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutora Elaine, pelo convite, de estar aqui com você hoje, para a gente bater um papo, né, a respeito desse assunto, que é de interesse de muita gente, advogados, de bacharéis, de pais, mães. Então, eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade e a todos que vão assistir também depois. Agradeço também bastante. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui pra gente. Como a doutora Elaine falou, eu escrevo do Jus Brasil, sou bacharel em Direito. E lá no Jus Brasil eu tive o grande prazer de conhecer a doutora Elaine, excelente advogada, mediadora, um canal no YouTube também. Então, a gente troca bastante experiências aqui, né, doutora? Obrigada, doutora, pela apresentação. Então, acho que a gente poderia começar, né? Vamos lá para a primeira pergunta, né? Doutor, cara colega, eu acho que eu vou chamá-la de Bianca. Acho que a gente pode se chamar pelo nome, não é assim? Então, doutora Bianca, como ficam as guardas e visitas durante esta pandemia? Então, essa é uma pergunta que muitos pais têm, muita gente tem a respeito da guarda, a respeito da visita da criança, do adolescente. Bom, a primeira questão que a gente deve observar nesse momento é o que realmente diz respeito ao interesse da criança, do adolescente, não dos pais. Então, não é o momento dos pais brigarem, mas sim no momento de pensar o que é ideal para a criança. Então, assim, se tem pais, ou mãe, ou pai, ou avó, que tem a guarda da criança, e a pessoa esteja no grupo de risco, não é recomendável, tanto pela gente do direito, quanto pelas pessoas, os profissionais de saúde, que a criança fique com essas pessoas, com esses pais, apesar de que ainda continua no direito deles. Não tem nenhuma lei, não tem nenhuma regra que fale, olha, é obrigatório você ficar, ou é obrigatório você não ficar em tempos de pandemia. Por quê? Porque é uma situação que não estava prevista, ninguém imaginava que ia acontecer. Então, assim, não está previsto na Constituição, não está previsto no Código Civil, não está previsto em lugar nenhum. É uma questão de senso mesmo. E, realmente, de pensar no melhor interesse da criança. Então, nesse momento, o que é recomendado? Que as crianças fiquem com o pai que está em menos situação de risco, pai, mãe ou qualquer outro responsável, né? Que a gente fala pai aqui para ficar mais fácil de entender. E que conversem pelo WhatsApp, que liguem por vídeo, ou que realmente façam uma visita, mas aquela visita mais rápida. Não aquela guarda, por exemplo, de ficar, meu filho vai ficar um final de semana inteiro comigo. Poxa, às vezes a pessoa tá com algum problema, tá com alguma situação de risco e tudo mais, ou deixa a criança na guarda de terceiros, com babá, e tudo mais. Então, assim, não é mais preferível nesse momento a criança ficar com o pai que realmente não está em situação de risco,
e depois que a situação cessar, realmente voltar para o outro genitor como já era o acordado. Então, assim, é uma questão mais de senso mesmo do que de briga judicial. Tudo que a gente puder não brigar judicialmente para resolver de forma amigável quanto antes, é mais preferível. Tanto para o bem-estar da criança, tanto também para o bem-estar dos pais, que não vão ficar nessa burocracia, brigando no judiciário e tudo mais. Então, assim, eu entendo, né, nós do direito entendemos que a criança, ela quer o pai e a mãe, está acostumado com o pai todo final de semana ali. Tirar de uma vez por todas, ver só pelo WhatsApp, é meio complicado, porque se trata de uma criança, né, e tudo mais. Então, o que é recomendável? Vou levar ali rapidinho, levar na porta de casa, ver, leva ali na pracinha, apesar de não poder sair, ver rapidinho e volta a criança para evitar que aconteça essas situações que podem acabar piorando com o passar do tempo. Então, assim, a gente sempre tem que entender que o direito de visita, que o direito de guarda, claro que também beneficia o pai e a mãe, que é uma criança, que quer proteger a criança, mas o direito é mais da criança. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que esses direitos são pertinentes ao direito da criança, dela ter ali a presença do pai, ela ter a presença da mãe, do avó, dos tios, enfim. Então, assim, são direitos da criança. Então, como é o direito dela, a gente tem que pensar no melhor estar dela e não dos pais nesse momento. Então, tudo que puder resolver de forma amigável é melhor. Mas e se o pai ou a mãe não concordar? Ah, mas tá, eu não quero resolver amigável porque é meu direito, eu vou brigar pelo meu direito. Bom, nesse caso, pode procurar um advogado, uma advogada, entrar com uma ação judicial pedindo a regulamentação da guarda e das visitas. E vai ser dado de forma provisória, até cessar a pandemia, por exemplo, ou também pode ser dado de forma definitiva, mas acredito que a definitiva os pais não queriam ter, né? Por se tratar de uma questão excepcional, que não tem prazo exato para terminar, mas sabemos que uma hora vai acabar. Então, assim, aí pode, nesse caso, procurar o advogado para tentar pedir a regulamentação dessa área. Olha, por enquanto, tem como eu conversar com meu filho um pouquinho só por dia, ao invés dele ficar o final de semana inteiro aqui? Tanto o pai que está com a guarda, quanto o pai que não está com a guarda. Então, antes de entrar no judiciário realmente, é mais preferível que essa questão seja dada de forma amigável. Tudo, na verdade, que não for, se for relativo à criança, é mais preferível que seja dado de forma amigável para depois entrar no judiciário. Ah, ok, então. Sobre essa pergunta, então, a colega não teria mais nada a acrescentar? No caso? Alguém tem alguma dúvida, gente, a respeito da guarda, da visita? Não entraram ainda em contato, não? Então, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: há possibilidade de os pais pagarem valores reduzidos de pensão alimentícia em razão de possível desemprego causado nesta crise, Bianca? Então, essa também é uma dúvida de muitos pais, muitas mães que, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, né, doutora? Muita gente não tem mais os rendimentos que tinha antes, muita gente realmente nem o emprego tem mais. Então, acaba sendo complicado pagar a pensão alimentícia. Às vezes não é nem que não quer, às vezes a pessoa realmente não tem como pagar nesse momento. Mas, enfim, a gente precisa analisar, antes de entrar nesse aspecto, a gente precisa analisar que os alimentos desenvolvem três coisas. A necessidade do filho, porque o filho necessita dos alimentos. Independente se a mãe, se o pai está ou não empregado, a criança ainda assim vai precisar se alimentar e tudo mais. Porque o alimento ele não vai envolver só comida, vai envolver saúde, educação, moradia, lazer, enfim, vai envolver os direitos sociais também da criança. Então, a criança ela precisa ainda assim daqueles alimentos. Se o pai ou a mãe está ou não desempregado, a criança vai precisar daqueles alimentos. Então, a gente analisa a primeira questão da necessidade. Depois a gente analisa também a questão da condição do pai em ofertar aquele alimento. Porque a criança precisa, mas não é sempre que o pai vai ter aquele alimento também para dar. Então, muitas vezes pode acabar diminuindo o valor dos alimentos. E o terceiro ponto é a razoabilidade, que esse valor deve ser fixado de forma razoável, que seja bom para a criança e que seja bom para os pais. Que os pais consigam realmente pagar, porque não adianta também ser fixado um valor altíssimo que não vão conseguir bancar depois e a criança vai acabar ficando sem nada e o pai vai acabar indo preso. Então, assim,
vai ser ruim para o pai que vai preso, vai ser ruim para a criança que vai continuar sem os alimentos. Então, tudo que puder resolver de uma forma, de um valor que supra pelo menos um mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, da criança, e que garanta também que não vai faltar para a família nova ou para o pai mesmo, então é o melhor. Nesse tempo de pandemia, muitos pais perderam emprego e tudo mais, então tem como entrar com uma ação revisional de alimentos. Nesse caso, os pais precisam procurar um advogado ou uma advogada e falar que não estão dando conta de pagar aquele valor, que aquele valor está muito alto, que ele está desempregado e tudo mais, ou que diminuiu os seus rendimentos, e provar, né? Porque não adianta, no direito a gente não adianta só falar, a gente tem que provar também. Então, provar que ele realmente não tem como pagar aquele valor e pedir para que diminua o valor, pelo menos temporariamente, até cessar essa situação, e depois junta novos dolerites e tudo mais, e aí paga o valor maior. Em março desse ano, o STJ deu uma decisão de que não pode mais ser preso normalmente as pessoas que devem pensão alimentícia, que agora elas vão ser presas só que em prisão domiciliar, porque elas não configuram pessoas que estão em grupo de risco não, elas estão em grupo de risco, elas não estão fazendo mal para a sociedade. Então, acaba deixando ser mantidas em prisão domiciliar por conta da pandemia, porque está com uma febre, né, agora de casos de pandemia em presídios e tudo mais. Então, eles estão meio que flexibilizando essa questão. Então, por enquanto, estão mantidos em prisão domiciliar. Pode ser que o STJ mude depois o posicionamento dele, pode ser que volte, retorne e fale, não, agora vai ser preso sim e tudo mais. Mas, apesar de que estão sendo mantidos em prisão domiciliar, ainda assim os alimentos são devidos. Então não precisa mais pagar alimentos que eu não vou mais ir para a cadeia. Não, não é assim. As crianças ainda, os adolescentes também, precisam dos alimentos. Os alimentos ainda assim precisam ser pagos, só que também observando a condição que o pai tem de ofertar os alimentos e as condições que a criança necessita de alimentos. E ser fixado, igual eu falei, num valor que realmente supra, porque tem pais que querem dar R$100 para a criança, para 3 filhos, achando que a mãe ainda está pegando dinheiro. Então, assim, são condições que realmente não são razoáveis, não são aceitáveis de entender. Então, a gente precisa observar a necessidade da criança, a condição que o pai tem de ofertar o alimento, a razoabilidade do valor, e se realmente não der para pagar, você está achando que está ganhando muito pouco para poder arcar todos os gastos que a criança necessita, se bem que os gastos também vão ser divididos com outra parte. Se a criança mora com a mãe, o pai também a mãe vai pagar um pouco das coisas e o pai vai pagar um pouco das coisas. Não vai ficar tudo com o dinheiro da pensão, até porque os gastos que a criança tem é maior. Mas, enfim, dá para entrar com essa ação revisional de alimentos e aí vão revisar realmente o valor dos alimentos, pelo menos temporariamente, enquanto perdurar a pandemia, enquanto aumentar o rendimento. Depois que aumentar, nada impede que junte olerites novos, que a outra parte cobre dessa parte valores a mais e tudo mais. É só por uma questão mesmo de emergência, que sim, de calamidade pública, porque a criança não pode ficar sem os alimentos, e se o pai acabar indo preso, o pai ou a mãe, né? Porque às vezes pode ser a mãe também que paga os alimentos, nada impede. Se um vai acabar indo preso, a criança vai ficar sem alimentos, então não vai resolver, porque o intuito não é prender o pai ou a mãe, o intuito é a criança ter os alimentos. A prisão é a consequência do não pagamento. Então, assim, não vai resolver, não vai ter um intuito se a criança não tiver os alimentos. Então, é melhor pagar o valor menor e a criança ter ali todo mês do que não pagar nunca e ser fixado no valor alto, o pai vai preso e aí a criança não tem alimentos, enfim, não resolve para nenhum dos lados a questão. Ah, tá certo. Muito pertinente, gostei bastante. Olá, Herbert, boa noite, você não tinha aparecido aqui. Então, eu acredito que Eu acredito que meu colega também é advogado. É seu colega de onde? Advogado, ele é presidente da Jovem Advocacia de Caçapava. Então, prazer, doutor Herbert, seja bem-vindo à nossa live, tá bom? Prazer. Prazer, tá? A gente vai abrir aqui no final para perguntas, se quiserem perguntar algo, tá bom? Fica à vontade.
no finalzinho. Ainda temos uma pergunta, então, no finalzinho, abriremos para quem estiver aqui na tela, quiser fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para a doutora Bianca, que esteja à vontade, tá ok? Tá bom, obrigado. Então, tá bom. Então, doutora Bianca, como essa foi a nossa programação, né? Creio que agora, como é mais um bate-papo, não uma entrevista, né? Creio que agora é a hora da minha pergunta, né? Sua pergunta para mim. Com certeza. Gostaria de fazer uma pergunta de conciliação para você, que tem mediação, que tem um canal de mediação no YouTube, é especialista em mediação. E eu gostaria de aproveitar também esse gancho que a gente está falando da pandemia do Covid-19, para que você explique um pouquinho para a gente por que é mais conveniente a gente mediar ou fazer uma advocacia colaborativa ao invés de pleitear já uma demanda no judiciário. Quais são as vantagens? Você pode explicar um pouco para a gente? Ah, claro. Então, primeiramente, eu quero começar falando sobre a mediação, né? Que ela existe na maioria de muitos países, inclusive no país vizinho aqui, a Argentina, a mediação é super bombástica. Tem muitos filmes, inclusive nos Estados Unidos, na Europa. Se você procurar, eu tenho aí artigo no meu blog que falo sobre isso, sobre filmes que existem, porque a mediação, ela é muito muito forte em Portugal, Espanha, Argentina e principalmente os Estados Unidos. Acredito eu, se não me foge agora, foi nos Estados Unidos que começou a mediação. E, inclusive, a advocacia colaborativa. A advocacia colaborativa, ela começou mais ou menos no início da década de 90, por um advogado de família, um advogado bastante influente do direito de família, que ele estava cansado de advogar para as famílias e sentir ao mesmo tempo que nenhuma parte ficava feliz, nem a parte que ele era o advogado que defendia, nem a outra parte, não ficavam felizes com a decisão judicial, que a decisão era do juiz, claro, né? Então, é uma decisão assim que não é uma decisão que nenhuma parte escolheu, às vezes não era boa para ninguém, porque então ele estava descontente com isso. Então, antes de aposentar, o que ele pensou? Vou continuar trabalhando, mas vou entrar em contato com colegas e com o judiciário para ver se há uma possibilidade de inventar, se reinventar. Então, ele criou, estou só resumindo, ele criou um modelo chamado advocacia colaborativa. O nome dele é Stuart Webb. Stuart Webb, né? Não sei se pronuncia realmente assim, mas é S-T-U-A-R-T. Webb, normal, né? Webb, Stuart Webb. Então, ele criou isso. E mais tarde, poucos anos mais tarde, junto com uma psicóloga chamada Peggy Thompson, juntaram conhecimentos e deram um nome a essa nova prática, que é a prática de advocacia colaborativa. A advocacia colaborativa surgiu justamente por causa do direito de família, que esse advogado era advogado de família. E família envolve patrimônio, família envolve crianças, adolescentes, envolve coisas para uma vida toda, independentemente se você hoje, na atualidade, se você é um casal homoafetivo e tem filhos, se você é um casal normal, está casado, ou só tem aí uma união estável, ou se você é casado e não tem filhos, ou se você é uma união estável e tem filhos, e vice-versa. Isso não tira do advogado a possibilidade de advogar. Ou seja, é mais um nicho para o advogado. Porque a advocacia colaborativa, ele vai estar ali. O básico mesmo da advocacia colaborativa, que é, inclusive, um pouco parecido com a mediação, é que há um termo chamado de confiabilidade, né? Termo de confiabilidade, além é um termo de não litigância, na verdade, né?
e total sigilo. Aquilo que for falado ali entre eles, o que for falado entre eles, entre os advogados ou entre o mediador e as partes, não poderão sair dali. E esse termo de não litigância é super importante. Dependendo do casal que esteja brigando, porque se for para a advocacia colaborativa, não é brigar, é simplesmente conversar. Os advogados das partes, os advogados, eles se tornarão colegas ali, para poder fazer com que essa família não saia destruída. E o que for acordado, é acordado entre as partes. Não é o juiz quem vai julgar, um juiz que vai decidir pela sua vida. Entendeu? É você, o casal mesmo, juntamente com os seus advogados. Igualmente, estou falando para quem é aí mediador, né? No caso, quem é mediador, o mediador, ele pode mediar somente com as partes, se assim as partes o quiserem, tá? Se as partes quiserem ir ao mediador, elas recebem uma carta convite de quem entrou em contato, a pessoa entra em contato com o mediador, aí o mediador envia uma carta convite para a outra parte, ela não é obrigada a ir, mas se ela for acompanhada de um advogado, está acabado, não haverá mediação, porque aguardaremos que a outra parte também traga um advogado, porque senão a parte que veio sozinha ficará indefesa, não tem um advogado. Então, na mediação, é possível o advogado participar juntamente como ouvinte com as partes, e na advocacia colaborativa, é a advocacia colaborativa. Apenas tem esse termo aí, que esse termo de não litigância, que você assina com cláusulas e tudo, dependendo do tipo de casal, com mais bens, com menos bens, com filhos, sem filhos. Então, você assina esse termo de não litigância. Mas você tem toda a documentação e tudo que for usado ali, depois pode ser homologado este acordo que for realizado. Também parecido com a mediação, que a mediação, quando você tem um acordo firmado, que todos aceitaram aquilo que foi conversado, tem aquele termo, né? Tem aquele acordo, é assinado, e a pessoa com aquele acordo em mãos, ela pode ir a uma câmara ou ao judiciário homologar esse acordo. E esse acordo, a partir agora de 2011, ele já não é um acordo extrajudicial, é um acordo judicial, pela nova lei, atualização, é um acordo judicial. Você pode ir à justiça executar a pessoa que não cumprir o acordo. Tá certo? E quanto à pandemia, bom, isso foi a explicação como funciona mais ou menos a mediação e a advocacia colaborativa. Agora, quanto a isso, em tempos de pandemia, isso tudo, mediação, advocacia colaborativa em tempos de pandemia, é também muito importante e funciona. O CNJ, inclusive, autorizou, agora eu não estou com a portaria aqui aberta para citar, infelizmente, mas autorizou que mesmo advogados que fazem advocacia colaborativa pode fazer assim online, inclusive até por WhatsApp, porque o WhatsApp, se você abrir o WhatsApp na web, tem o WhatsApp web, você aí conseguirá também, acho que no celular, né? Mas como o celular é muito pequeno, a tela aí não daria muito bem para você ver e ter contato muito bem com as feições das pessoas, com os rostos, com as expressões, porque isso é muito importante na mediação. As expressões das pessoas dizem muito, e na mediação isso é muito importante. Então, se você fizer uma mediação via online, que seja por WhatsApp, que seja por Skype, que seja pelo Meeting do Gmail, que seja pelo Hangouts do Hotmail, tem várias plataformas que são aceitas. E há aí na web, na internet, montes de sites especiais, muito bons sites,
que fazem mediação. Eu não digo não só pelo meu, também já estou fazendo, iniciando, como eu disse, porque o meu site é novo, mas existe aí já dezenas de sites que fazem mediação de conflitos. E isso agora, durante a pandemia, é muito importante, porque se você tiver um conflito familiar, podem se reunir de longe. Um está lá na Bahia, outro está lá no Rio Grande do Norte, um está no Rio Grande do Sul, um está em Portugal e pode fazer a mediação. Aí todo mundo se vendo, né? Desde que a internet esteja boa, todo mundo esteja se vendo, o contato esteja bom, entende? Todo mundo esteja se vendo muito bem. Aí os 4 ficam na tela, os 3, né, no caso, porque se for mediação, aí terá a mediadora, por exemplo, eu aqui como mediadora. Você aí teria você e seu cliente, né? Você e o seu cliente, você advogado e o seu cliente, e o colega Herbert Rezende, ele e a cliente, e o outro cliente dele, no caso. Então, estariam aí ao lado um do outro e fariam a mediação. Caso tivesse que conversar em separado, aí as partes pediriam, olha, eu gostaria de conversar em separado só com a senhora mediadora. Eu gostaria de conversar em separado com a senhora sobre isso, e o que a gente conversar, depois a senhora diz lá na sala de mediação, né? Mas caso deu alguns minutos, desculpa aqui, interdição aqui, gente, mas é como eu disse, se por acaso cair, tá? Vocês entrem com o mesmo link, porque tive um aviso aqui. Mas caso não caia, a gente continua aqui mesmo, tá? Mas se cair, por favor, quem quiser continuar conosco, entra com o mesmo link, tá certo? E desapareceram algumas pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é que se a mediação de conflitos ela for realizada assim, também poderá dar certo e funciona muito bem. E o bom é que não terão contatos físicos, né? Não terão contatos físicos e assim ninguém ficará terá risco de se contaminar, não é isso? Neste momento da pandemia. Então, se as famílias, né, que a gente está falando em direito de família, né, a gente está falando em direito de família, se por um acaso essas famílias estiverem falando em guarda e de pensão, pode fazer um acordo temporário. Pode ser feito esse acordo temporário. E depois que acabar a pandemia, aí volta normalmente aquilo que foi acordado em juízo, tá certo? E ficará tudo bem. A gente acredita assim, nós, mediadores e advogados que fazem advocacia colaborativa, fazemos dessa forma, na forma online. E acredito que, como não caiu a live, né? E eu acho que eu posso ter respondido tudo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, né? A gente tem aí o site Mediar é Legal, mas tem centenas de sites por aí, é só fazer uma busca na internet. Se você tiver um problema com guarda ou pensão, algum problema de família, inclusive divórcio, você pode ir a uma plataforma de mediação de conflitos neste momento de pandemia, que é a melhor coisa que a gente indica neste momento para não ter contatos. E isso aí ficará temporário. Quando voltarmos, né? Quando voltarmos à normalidade, quando o país voltar à normalidade, o acordo poderá voltar a ser aquele antigo, o anterior à mediação. Só fazer um termo aí, uma cláusula, que tudo ficará certinho. Qualquer dúvida, então, agora que a gente terminou a palestra, qualquer dúvida, podem fazer as perguntas. Quem quiser falar, pode abrir o microfone ou dizer algo aqui, levantar a mãozinha, que tem uma mãozinha aí, né? Reações aqui. Pode levantar a mãozinha que quer falar, que a gente abre o áudio para você, tá certo? Fique à vontade para fazer perguntas.
Boa noite a todos. Doutora, Natália, boa desculpa noite. ter chegado atrasado aí. Peguei só o finalzinho, mas, enfim, obrigada aí pelo compartilhamento. Vi que você atua já nessa área de mediação, conciliação, né? E, gente, eu acho que é o futuro da advocacia, né? Eu acho que hoje... Espero, né? Que Até a gente porque não consiga... tira o advogado do meio, né, doutora Natália? Não. Simplesmente é um plus, né? Desculpa. Exatamente. Mas eu acho que agora, acho que os jovens advogados, a gente tá trabalhando muito essa ideia, né? Porque costume nessa ideia de conflito, de um contra o outro, enfim. A gente tá, Muito a jovem desgaste. advocacia, pelo menos, a gente tenta mudar um pouco essa ideia, né? Né, Herbert? Trazer essa ideia de colaboração, né, entre os colegas. É muito desgaste emocional. Às vezes você ganha e nem leva, né? Exatamente. Só estresse, leva só estresse. No caso, eu falando em direito de família, tudo bem, é diferente. Mas como hoje a mediação e a advocacia colaborativa, ela está entrando em outros ramos, não só no direito de família, sim, pode ter casos que vão correr muito tempo, né, doutora Natália? E aí você ganhar e não levar, porque a pessoa pegou todos os bens e ficou insolvente. O que adianta? Exatamente. Pode continuar, doutora Natália, atrapalhei, né? Não, só queria acrescentar isso mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Doutor Herbert, pois não? Doutora Elaine, eu quero te parabenizar, eu peço desculpa também que acabei entrando um pouco atrasado, que eu estava protocolando umas petições aqui, daí me atrasei um pouco, mas esse tema realmente é muito importante para a advocacia, para a conscientização da classe, porque agora com essa pandemia o que está ocorrendo o fórum está sendo abarrotado de vários processos, então acho bacana a gente quanto mais abordarmos esse tema, né, é melhor, porque no direito consumidor já existe uma plataforma, né, que é o consumidor.gov, que vem solucionando vários problemas, inclusive até... pronto, voltou. Inclusive, isso daí tira um peso da pessoa já resolver de forma extrajudicial e não ter que ficar aí anos, talvez, na espera de uma solução, né? Hoje eu moro em Caçapava, interior de São Paulo, eu envio aqui uma ação no juizado especial, está demorando 3 meses para dar o primeiro despacho. 3 meses. O mínimo. Então, a gente vê que realmente está complicado o nosso judiciário. Uhum. Por isso parei. Já não tenho nessa idade para ficar correndo atrás de judiciário, não. Complicado, né? Só tenho a parabenizar também a Bianca. Pode falar. Desculpa. Não, só tenho a parabenizar por essa iniciativa. Ter aquela... nós colocarmos no lugar do outro, né? A gente poder cada vez mais trabalhar isso, né? Tem vários cursos bons, direito sistêmico aí, vários... Sim, acho que realmente... Inclusive fica aqui também um convite, caso queira também fazer uma live comigo depois no Instagram, fica já o convite aí que esse tema, quanto mais a gente falar, melhor, né? O problema é que eu não tenho Instagram, né, colega? Tá. Mas se você quiser, eu tinha Instagram, mas aí eu saí há um tempão, né? E não estou mais. Mas se quiser abrir uma assim, aqui no Zoom, em outra plataforma, você quiser abrir, cadastrar lá na plataforma, né? E entrar como anfitrião e me convidar, será um prazer. Tá bom? Tá bom, a gente pode combinar, sim. Isso, podemos combinar aí. Fala aí com a doutora Bianca, entra em contato, tudo. E depois a gente faz uma live assim, esse assunto aí. Gostei muito da sua presença aqui com a gente, da Natália também. Quem quiser falar mais alguma coisa, Denis Carvalho, Juliana Jennifer, é só ir abrindo aí o microfone. Eu acho que não preciso abrir, não. Vocês mesmos podem abrir aí o microfone e dizer alguma coisa para a gente, fazer alguma pergunta para mim ou para a doutora Bianca. Doutora, boa noite. Olá. O Denis. Boa noite. Doutora Elaine, boa noite. Bianca, doutora Bianca, boa noite. Todos os colegas presentes também, boa noite. Eu venho, primeiramente, parabenizar pela brilhante exposição que as senhoras colocaram agora para a gente. Fiquei muito feliz, eu gosto bastante
poder compartilhar presenciar, né, esse compartilhamento de experiência, de conhecimento que as senhoras estão nos transmitindo agora. Eu vejo essa questão, né, de mediação, conciliação, algo muito importante, algo que as faculdades hoje em dia deveriam focar mais, né? Não querendo fazer uma crítica com as faculdades de direito da região, não querendo fazer uma crítica, mas o que eu vejo bastante é o interesse do aluno se formar e já passar no exame da ordem. E não se formar e passar no exame da ordem, já passar no exame da ordem já no 5º ano, né? Isso que eu vejo a maioria dos cursos de direito da região com essa intenção, focar o aluno para passar no exame de ordem e poder ingressar no mercado de trabalho, já dando nome para a faculdade. E foge um pouco essa questão... Olha, desculpa, se cair não foi eu, tá? Parece que está dizendo que tem 1 minuto aqui, tá, gente? Desculpa aí. Então, desculpa, doutora. Se a senhora quiser fazer o encerramento, então, não quero atrapalhar. Não, pode continuar. Se cair depois, eu encerro depois lá no YouTube, né? Clica no link, né, doutora? Clica no link que a senhora falou. Podemos clicar no link também e continuar, né? Mas se você quiser continuar falando, pode falar. Talvez não seja isso. Mas tá dizendo... Só encerrando rapidinho, então, falta, eu acho, um pouco esse lado humanístico nas faculdades, esse lado de mostrar para o aluno que o advogado não é só para se formar, pegar o bem, entrar com o processo, mostrar, fazer valer o interesse. Agradeço primeiramente a doutora Bianca Ragazzini, que com muita simpatia e carinho aceitou o nosso convite para debater sobre direito de família em tempos de Covid-19, focado em guarda e pensão e algo de mediação de conflitos, que é a nossa área. Agradeço a ela e todos os convidados que se fizeram presentes e alguns fizeram perguntas. Gratidão a todos e nos perdoe pelo corte.